Muito bem. Continuando, Joana nos diz o seguinte: a segurança íntima, conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida são fatores decisivos para a eliminação das crises, porquanto, afinal, a descrença que campeia e o desconcerto que se generaliza são defluentes do homem moderno que se encontra em crise momentânea, vitimado pela insegurança que o aturde. Crise momentânea. Veja bem, conseguida mediante o autodescobrimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida são fatores decisivos para a eliminação das crises. Porquanto, afinal, a descrença que campeia e o desconcerto que se generaliza são defluentes do homem moderno, que se encontra em crise momentânea, vitimado pela insegurança que o aturde. Uma crise momentânea, entende? Que nós não podemos, de forma alguma, deixar de entender. Conflitos degenerativos da sociedade, continua Joana, a crise de credibilidade, de confiança, de amor, instaura o estado conflitivo da personalidade que perde o roteiro incapaz de definir o que é correto ou não. Qual a forma de comportamento mais compatível com a época e, ao mesmo tempo, favorável ao seu bem-estar, anquilosando pessoas refratárias ao progresso nas ideias superadas ou produzindo grupos rebeldes fadados à destruição que se entregam à desordem, à contracultura, buscando sempre chocar, agredir. Isso sempre existiu, mas ainda existe neste momento que nós vivemos, próximo da entrada para o mundo regenerador. Os grupos opostos se afastam, se armam e se agridem. O homem ainda não aprendeu a ser solidário. Quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. Certamente, a renovação é lei da vida. A poda faculta o ressurgimento do vegetal. O fogo purifica os metais, permitindo-lhes a moldagem. A argila submete-se ao oleiro. A vida social é resultado das alterações sofridas pelo homem. A vida social é resultado das alterações sofridas pelo homem, seu elemento essencial. É necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes é preciso que ocorra a demolição das estratificações, do arcaico, do ultrapassado. É necessário derrubar para construir. Reformar é muito complexo. Demolir e construir novamente é essencial, porque vai se construir sem os vícios passados. Lamentavelmente, porém, nesta ação demolidora, a revolta contra o passado, pretendendo apagar os vestígios do antigo, vai-lhe até as raízes, buscando extirpá-las. O homem
e a sociedade sem raízes não sobrevive. É fato. Como nós conseguiríamos viver ou ter um futuro progressista se nós não tivermos uma referência da história do nosso passado? É fundamental. No começo, o paganismo greco-romano era uma bela doutrina, rica de símbolos e significados, caracterizando o processo psicológico da evolução histórica do homem. O abuso, mais tarde, fê-lo degenerar, e a doutrina cristã se apresentou na forma de um corretivo eficaz e oportuno. A dosagem exagerada, porém, terminou por causar danos inesperados. No largo período da noite medieval, da qual algumas religiões contemporâneas ainda padecem os efeitos negativos. Na época medieval era uma coisa entristecedora. Nem devemos comentar a respeito, porque gera um peso específico tão grande que nós padecemos só de pensar. O mesmo vem acontecendo, continua Joana, com a sociedade que, para livrar-se das teias da hipocrisia, da hediondez, dos preconceitos, da vilania, da prepotência, elaborou os códigos da liberdade, da igualdade, da fraternidade em lutas sangrentas ainda não considerados, além das formulações teóricas e referências bombásticas, sem repercussão real no organismo das comunidades humanas em sofrimento. As recentes reações culturais contra a autenticidade da conduta têm produzido mais males que resultados positivos. As recentes reações culturais contra a autenticidade da conduta têm produzido mais males que resultados positivos. Em nome da evolução, sucedem-se as revoluções destrutivas que não oferecem nada capaz de preencher os espaços vazios que causam. Olha que interessante. Em nome da evolução, sucedem-se as revoluções destrutivas que não oferecem nada capaz de preencher os espaços vazios que causam. Causam tanto desconforto, tanto de sabor, criam aqueles espaços vazios que não conseguem preencher. A insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo no qual ele se localiza, sendo expulso pela reação geral ou tornando-se um câncer em processo metástico. Olha que coisa pesada. A insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo social no qual ele se localiza, sendo expulso pela reação geral ou tornando-se um câncer em processo metastático. Facilmente, o pessimista e o colérico contaminam os desalentos, passando-lhes o morbo do desânimo ou o fogo da irritação a prejuízo geral. Isso é triste. A pessoa é rechaçada. Ninguém quer estar perto. Ninguém quer conviver. Ninguém quer, de modo geral, trocar
palavras, miúdos com o pessimista. Eles são completamente excluídos. Não por um preconceito, não, por uma necessidade. São excluídos porque, do contrário, eles contaminariam o grupo. Eles estariam tão frenéticos no ponto de vista que contaminariam o grupo. O grupo ficaria totalmente à mercê dessas ideias pessimistas, coléricas, entende? Que gerariam um ambiente de desalento muito grande. Então, o que acontece? São excluídos, né? São excluídos para evitar a expansão de um mal maior. Triste, mas isto acontece. Voltaremos.